o medo, ele atrapalha você ir a qualquer lugar. Mas se você tem o medo, mas você tem coragem, vai. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao 11º episódio do Evolve Business Talk. Nesse podcast a gente conversa com empresários aqui nos Estados Unidos sobre seus negócios, sobre como funciona o modelo de negócio, as dificuldades, as decisões que fizeram aí diferença nos seus business. Hoje eu vou conversar com a Ireunilda Alvernaz, Ela. conhecida como Loira. Loira, seja muito bem-vinda. Muito obrigado, João. É um prazer estar aqui. Gente, hoje a Loira, ela tem um business na área de cuidar, de home care, e hoje a gente vai bater um papo aí com a Loira. Loira, seja muito bem-vinda. Bora evoluir? Bora evoluir. Bora. Pessoal, antes da gente entrar no nosso papo, Loira, você já se inscreveu no canal? Com certeza, João. Doeu, demorou, como que foi? Só cliquei lá e deu certinho. Só clicar, né? Coloquei no sininho e bora evoluir. Pessoal, então se você ainda não se inscreveu, não se esqueça de ir lá, se inscrever no canal, ativar as notificações, A Loira está aqui, ela falou que dedicou o dia inteiro, Foi. Estou por sua conta hoje. Então, gente, eu tenho certeza que esse podcast vai trazer valor para você. Então, se você puder se inscrever no canal, a gente agradece. E aproveita um minutinho lá, dá uma clicadinha lá, clica lá no Bora Evoluir e dá uma clicadinha lá, é rapidinho, gente, antes de vocês verem a Loura falar aqui, tá? Vamos lá, você está na área de home care, você cuida de idosos e você tem pessoas que cuidam de idosos. Sim. Você me explica um pouquinho como que funciona esse business? Eu tenho uma pequena empresa, Não é grande, mas eu tenho uma pequena empresa. Poucas pessoas trabalham comigo. Eu também trabalho para outras pessoas. E funciona assim, a gente vai na casa, a família contrata e geralmente a gente cuida, geralmente os meus que eu cuido, eu vou na casa deles, um private care, no caso chama private care, home care, private care. Uhum. E a gente vai para casa dos idosos, a família contrata a gente, ou é 24 horas, 24 27, que é 7 dias a semana, ou 12 horas por dia, e a gente fica na casa da pessoa como se fosse da família, mas trabalhando, ficando lá por conta deles mesmo. Uhum. É uma área que eu já estou nela, cheguei aqui em 2002, eu já estou nela de 21 anos, quase 22 anos já que eu já trabalho nessa área. Só sei cuidar de idosos. Eu amo cuidar de idosos, graças a Deus. E me fala uma coisa, esses 22 anos de experiência, o que você viu em relação ao business, por exemplo, que talvez te impressionou mais, seja do ponto de vista positivo, negativo, o que for? Qual que foi a experiência assim que você ficou mais assim, que mais te marcou? Eu tenho várias experiências, João? Nessa área toda, idas e vindas nessa área, eu tenho inúmeras experiências, boas e ruins. Uhum. As boas são que eles confiam muito na gente e a gente acaba sendo impressionada, porque quando confia muito em você, você tem medo de deixar decepcionar, deixar desejar alguma coisa. Uhum. E o lado ruim, às vezes, quando você confia, tipo assim, o lado ruim, às vezes, quando você está confiando demais e você não é aquilo que ele esperava de você. E porque, por mais que você tenta fazer o melhor, você não faz o melhor. Mas eu tive várias experiências sobre, você pega muito amor também na sua profissão. Uhum. Você acaba cuidando de um idoso, não sei se é essa a pergunta, mas você acaba cuidando do idoso, você acaba cuidando como se fosse da sua família, Ou um pai, ou uma mãe, ou uma avó. Então, às vezes, a gente pega muito amor eles. Uhum. Tem uns que são maravilhosos, Tem uns que gostam da gente de verdade, tem uns que a gente também leva para casa, Uhum. Tipo assim, você não quer deixar eles porque eles são tão bons de cuidar. Tem os lados positivos, tem um lado negativo também. Mas a gente faz por amor, Lógico que a gente recebe por isso. Às vezes a pessoa fala, mas você faz isso que você recebe. Sim, eu recebo, claro, Porque eu não sou relógio, Mas eu ganho por isso, mas eu
faço com muito amor. Amo o que eu faço. Uhum. Amo o que eu faço. Isso aí é fato mesmo. Interessante. Você falou de medo de decepcionar, né? Eu imagino que quando você cuida de um idoso, você tem, de certa forma, um controle em relação a isso, né? De você dar o seu melhor e tudo. E quando você, por exemplo, você tem uma pessoa, um funcionário que está cuidando de alguém debaixo da sua responsabilidade, como que você administra isso para essa pessoa entregar o melhor? Geralmente, João, quando as meninas que trabalham comigo, eu não sou, eu falo com elas que elas trabalham, eu sou empregada, eu emprego elas. Mas a família cobra de mim, eu tenho que cobrar delas. Só que a família cobra de mim de um lado mais em cima, que eles não mandam recado, eles falam diretamente, gostou ou não gostou. E às vezes eu vou chegar para falar com ela, eu tenho que ter um jeitinho de falar, para não falar que eu sendo muito boss, nem muito mandona e chata. Mas eles cobram de mim, eu tenho que cobrar deles. Então, geralmente, o que eu faço? A minha empresa não é grande, é pequena, eu consigo controlar mais ou menos. Mas, por exemplo, quando uma funcionária não pode ir trabalhar e a pessoa não pode ficar sozinha, eu tenho que se virar. Eu tenho que se virar, eu tenho que bater lá. Se eu não tiver como bater lá, eu dou meus pulos, João. Só não vou mesmo se não tiver como. Mas, geralmente, até hoje, graças a Deus, eu consegui. Eu estou dando conta. Mas também não quero empresa grande por esse motivo também. Porque se alguém mascar, eu tenho que estar lá. Porque, às vezes, o meu nome... Às vezes, não. O meu nome que é a minha... Como fala? Esqueci a palavra agora. A sua reputação, no caso, é o que vai, meu nome que tá vai ali. trazer business para você, que vai... A pessoa veste a minha camisa. Então, Sim. por favor, eu não estou ali, mas, por favor, não decepcione. Você é bem profissional. Então, é muito responsabilidade sobre isso. Tipo, às vezes eu tenho algum compromisso de fazer alguma coisa, eu já falo assim, não sei se eu tenho que fazer isso essa noite, mas se acontecer qualquer imprevisto, eu não posso ir. Sim. Porque, geralmente, eu coloco o meu trabalho em primeiro lugar. Não adianta. Eu sempre fui assim e é assim sempre. Eu poderia mudar, mas eu acho que vem de mim isso. Às vezes eu deixo de fazer uma coisa para mim atender o cliente. É bom? É ruim? Não sei. Mas é assim que eu tento fazer. Eu tenho uma máxima que eu sempre converso com a minha esposa, né? Que a gente não trabalha, como que é? A gente não vive para trabalhar, a gente vive para viver. Desculpa. A gente trabalha para viver. Para viver, trabalha para viver. E isso eu não estou querendo dizer que eu vou fazer o mínimo necessário só para eu viajar, para eu curtir a vida, não. Lógico que não. Mas eu também, é mais no sentido de que eu não vou só trabalhar e chegar uma hora que eu não tenho mais saúde para eu poder viver aquilo e aproveitar daquilo que eu trabalhei, né? Então, assim, é o equilíbrio nesse ponto. Exatamente. Né? Pelo que você está falando, você abre sim mão de, às vezes, uma programação, né? Entre amigos e família, mas com um fim de... Por exemplo, você teve que um dia sair para ir lá e olhar um idoso, mas no fim das contas você vai receber por aquilo e depois você vai poder aproveitar aquilo em uma outra ocasião. Isso. Né? É interessante alguns negócios aqui, né, nos Estados Unidos que têm essa responsabilidade. Né? Você não pode deixar na mão de jeito nenhum. Não. Né? Uma coisa é talvez uma limpeza... apesar que a limpeza, se for, digamos assim, antes de uma festa e você deixa na mão, é grave, né? Mas às vezes uma limpeza rotineira ali, se você vai na terça ou vai na quarta, talvez para o cliente não vai mudar muita coisa. Mas se é antes de uma festa, né? Ou a gente tem o típico caso aqui de rapar neve, né? Você está rapando ali, tá nevando. Caiu aí 12 inches de neve, tem que ir. Eu já vi, você conhece... Tem que ir. Um amigo que caiu, quebrou a costela, levantou e foi rapar neve. Isso. De tanta responsabilidade, né? Exatamente. Tanta responsabilidade. Então, é interessante. A minha área é isso mesmo, exatamente isso aí. Pode cair a neve que for. Marcaram uma neve aí semana passada, terça-feira, não sei, e falaram, a minha cliente, eu vou
vai nevar amanhã, como você vai vir trabalhar? E ela ficou preocupada, toda preocupada, a paciente, né? Eu falei, não se preocupe, alguém vai estar aqui. Ah, mas não sei o quê, ela preocupada. Eu falei, não, não, alguém vai estar aqui. Pode ficar de boa. Ela ficou falando o tempo todo como ele ia fazer, porque ela não pode ficar sozinha de jeito nenhum. Resumindo, alguém foi, mas não nevou. Sim. E se nevasse também, alguém aparecia lá. Ou alguém que estaria, ficaria. Porque não pode deixar. Então, esse trabalho, eu sempre falo, talvez seja igual um trabalho de médico. Você tem que estar lá. Se te ligou, você tem que estar lá. Então, eu tento, quem trabalha comigo e com quem eu já trabalhei, ainda trabalho, sabe como eu sou no negócio de trabalho. Eu sou bem responsável mesmo. Talvez não pareça, né? Aquela loura que eles falam, a loura é meio assim, mas na área do meu trabalho eu sou bem profissional. Eu tento ser profissional, né? Tento fazer o meu melhor, porque o meu nome está ali. E eu não gosto de fechar a porta, né? Porque se eu fechar a porta, depois eu ter que voltar lá de novo e... Sim. O fato de você ser uma pessoa brincalhona não quer dizer que você é irresponsável, né? Não, mas algumas pessoas, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Algumas pessoas confundem, né, João? Sim, eu imagino. É exatamente isso aí. Imagino. E deixa eu te fazer uma pergunta. Quando, por exemplo, você vai escolher uma pessoa para trabalhar, como que você analisa esses critérios para saber se ela vai te deixar na mão ou não? Eu imagino que é lógico, você quer procurar gente que não vai te deixar na mão. Como que você faz para definir? É simples. Eu faço um teste primeiro, eu ofereço um tal dia da semana, um tal dia de semana você pode ir. Ah, eu preciso trabalhar todos os dias. Eu só preciso desse dia, você pode? E ali eu já começo a observar a pessoa. Se a primeira oportunidade que ela tiver, já me ligar e falar que não vai poder ir por causa disso, ou aquilo outro, que poderia ser feito outro dia, ou por ela estar começando a trabalhar na área agora, e já me deixar na mão, eu já começo a descartar. Okay. Aí eu já começo a olhar assim. E aí, se eu contratar uma pessoa para trabalhar e a pessoa também começar a chegar atrasado ou querer, entendeu? Eu dar minhas ordens, não ordem minha, não sou de dar ordem, mas as regras têm que ser feitas. Começou a enrolar, deixou na mão um dia, domingo, por exemplo. De domingo ninguém quer trabalhar. Eu trabalho de domingo. Eu já estou velha de América, mas eu trabalho domingo, trabalho até dobrado. Tem dia que sai de casa no sábado para casa na segunda-feira. Isso aí é fato real. Então, eu não quero trabalhar, mas eu trabalho, porque eu tenho responsabilidade. Então, eu costumo separar, observar a pessoa que trabalha comigo. 2 vezes que ligou para mim, eu não mando recado, eu já falo, olha, não dá. Você quer trabalhar comigo? Essa área é assim, assim, assado. Se você não tiver responsabilidade, não dá para trabalhar comigo. Porque o cliente me contratou, ele precisa de mim. Sim. Eu não sou 2 Irenilda, eu sou uma só. Se eu fosse 2, 3, enfim. Eu olho esse lado, essa pessoa é responsável, essa pessoa está mentindo. Eu sou, rapidinho eu pego. E aí eu vejo que não dá, geralmente eu tiro fora. Rapidinho você... do jeito que fizeram comigo, eu tento não fazer, mas acabo fazendo porque a gente tenta e vê que não dá. Tem várias experiências sobre isso e agora eu tô tremendo, você acredita? Desculpa, eu vou cortar isso aí, tô tremendo. Agora eu tenho mais maturidade, eu já espero um pouco, observo, aí depois eu... Okay. Não dá, desculpa, você não pode trabalhar nessa área, você tem que fazer outras coisas, que você vai trabalhar segunda a sexta. O nosso trabalho, você tem que fazer um final de semana sim ou não. Para todo mundo ter vida também, né? Sim. Mais ou menos funciona assim. No caso, você tenta administrar, por exemplo, os fins de semana, você repartir entre as meninas para não ter pesado, cada um pesado, ter uma folga, né? de vez em quando. Ter uma folga de vez em quando. Tem uns que não querem, mas tem uns que precisam, né? Ou tem criança, tem uns que não podem trabalhar segunda, que ninguém é obrigado a trabalhar demais. Mas fala assim, né? Que essa área nossa, essa área de home care, private care, não falta trabalho, João. Sempre está precisando de gente. Eu, às vezes, não tenho muito cliente, mas o pouco que eu tenho não falta, graças a Deus. Então, às vezes, as pessoas não podem trabalhar todos os dias por causa de uma criança, pode trabalhar tantas horas porque tem que pegar a criança na escola. A gente tenta fazer o schedule para elas. Geralmente, são 12 horas de trabalho. 7 da manhã, 7 da noite, ou 8 da manhã, às 8 da noite. E o outro, 8 da noite, às 8 da manhã. São 12 horas de shift. Mas a gente tenta... se for uma pessoa de compromisso, a gente tenta fazer um schedule mais ou menos assim, para encaixar.
Interessante. Para todo mundo fazer seu dinheirinho, ir embora para casa satisfeito. Quando a pessoa entra numa área, ela precisa... E você, imagino, você deixa isso claro, né? Deixo claro, deixo bem claro. Como funciona aquele... Como funciona. Eu lembro que no Brasil eu trabalhei numa empresa de guincho e eu tinha... Eu era servidor público, né? Trabalhava com compras na prefeitura de Ipatinga. Aí de lá eu saí para ir para uma empresa de guincho, né? E a dinâmica, assim, completamente diferente, né? Eu trabalhava com compras, a gente tinha uma certa urgência em alguns processos, em outros era mais tranquilo, né? Compras e licitações, você tem que fazer tudo dentro da lei, né? Então, ali a lei é o que mais importa, né? Para você não comprar nada fora, né, da lei ou comprar de forma irresponsável, né? Mas aí quando você entra numa empresa de guincho, aí você vê, por exemplo, gente de plantão, pessoa com caminhão em casa de plantão, às vezes ligação 2, 3 horas da manhã. Eu não trabalhava à noite, mas quando a gente chegava no outro dia, sempre via que teve ali, por exemplo, 1 ou 2 guinchos, às vezes mais, às vezes até acidente, né? Às vezes carro, em Patinga, você sabe, né? 381. Mesmo. Então, assim... De vez em quando chegava, tinha carro lá batido de gente que teve acidente e tudo. Então, a dinâmica do business é bem diferente. Totalmente diferente. Quando a gente chega aqui, é aquela coisa, né? Parece que a gente não sabe nada, porque realmente a dinâmica das coisas aqui também são diferentes. São diferentes, né? Totalmente diferentes. Essa questão de cuidar de idosos é até parecido com o Brasil, eu acredito, né? Mas tem cada business, né? Tem a sua particularidade, a forma como funciona, e é interessante deixar isso claro para a pessoa antes de contratar, né? Porque às vezes a pessoa chega achando que vai ser igual os americanos falam, 9 to 5, né? 9 to 5, não. E não funciona assim, né? Não. Geralmente, João, às vezes eu recebo, por exemplo, meu trabalho é muito fácil. Seu trabalho é easy, Loura. Loura, você vai trabalhar amanhã? Vou. Tranquilo o seu trabalho. Aí eu olho assim e falo, coitado, não sabe de nada. Porque às vezes sim é tranquilo, mas mentalmente, a mente da gente, por exemplo, eu tenho paciente, João, que eu chego lá que não dorme. Por exemplo, eu trabalho à noite, tem paciente que não dorme. Ela se dormir no máximo 3 horas da noite. E eu tenho que estar lá. E na hora que me chamar, eu tenho que estar igual um soldado na frente, tipo, com o olho regalado, como se eu não estivesse descansando um pouco, porque eu também não sou cavalo, ficar em pé, né? Mas a pessoa que te contratou, geralmente acha que você está lá e você está ficando em pé. Chamou, está lá. Enfim. E às vezes você não está lá para dormir. Mas quem trabalha à noite, quem trabalha nessa área, sabe quem trabalha na minha área vai entender o que eu estou querendo dizer. Geralmente, você trabalhar 12 horas à noite, se você não descansar pelo menos 4 horas, no outro dia você não é ninguém. Eu não sou ninguém se eu não descansar 4 horas à noite. Mas eu não sou feito de ferro, né? E então, eu escuto muito a sua área de trabalho é easy. Você faz nada não, Loura. Você vai trabalhar linda, maravilhosa e volta para casa, não sabe como é que está o psicológico da gente. Às vezes, o paciente é mais doido que doido. Aí você tem que ser doido com eles, porque senão, se você não entrar na onda deles, você fica mais doido. Então, às vezes, você tem que... Entra aqui, sai aqui, geralmente. Mas não tem trabalho fácil. É um trabalho que você consegue lidar, administrar melhor, pelo tempo de experiência que eu tenho. Mas já teve paciente que eu já desisti deles. Não pelo paciente, mas sim pela família. O paciente, às vezes, é fácil, mas a família... Conta pra gente. Por exemplo, o paciente está dando Alzheimer, né? Alzheimer, demência, né? Que é o Alzheimer e demência. E a gente está lá com ele 24 horas. A gente que está com o paciente, a gente sabe como o paciente é. A família vai lá por 1 hora ou liga e o paciente fala coisa com coisa. E, geralmente, a família sabe que o paciente tem Alzheimer, sabe que tem demência, mas... costuma te ligar e te questionar. Aí você fala, não, mas é assim, assim, assado. Não, mas ela falou. Aí você, às vezes, começa a ficar pressionada, tipo, desconfiando de você
uma coisinha ou outra, né? Ou talvez até uma comida, por exemplo, uma comida que o paciente não comeu ou comeu. O paciente comeu, quem tem Alzheimer, esquece. Uhum. Mas você que está lá cuidando dele, você sabe se comeu ou não. O paciente comeu. Ele acaba de comer, quem tem Alzheimer, esquece que comeu. E a família liga naquele momento, você comeu? Não. Não comi. Estou sem comer o dia todo. E aí, em vez da família ou te ligar, ou te perguntar, ou já sabe que tem Alzheimer, fala, não, deve ter comido sim. Te liga, minha mãe não comeu não, ou minha irmã não comeu. Não, mas comeu sim, eu dei comida. Ela está falando que não. Então, às vezes, você vê a pessoa... você virar e falar, olha, ela está com Alzheimer. Aí, às vezes, o que acontece? Quando eu vejo que a família é problemática, eu tiro foto e mando para a família. Uhum. Mas mesmo com foto, às vezes, questiona. Então, eu já deixei paciente que paga muito bem, bem mesmo, bem, mas o valor que estava me pagando, o meu psicológico estava me deixando doido. Eu falei, não, é melhor deixar. E já deixei o paciente, não pelo paciente, mas pela família. Interessante. Pela encheção de saco, pela não confiar, não às vezes não confiar em você, mas por questionamento que mas você não está aqui. Não, mas, enfim, coisas que você não vai mudar, né? Então é melhor você desistir. É raro, mas desiste, viu? Eu já desisti. Interessante. Uhum. Porque eu não tinha pensado, mas realmente o seu trabalho é um trabalho, digamos assim, pobre não contrata. Não, né? não. São pessoas que têm um poder aquisitivo maior. De jeito nenhum. Né? Que isso pode ter vindo, às vezes, do próprio paciente, que são mais idosos, né? Então construíram a vida ali, né? Formaram os filhos tiveram aí trabalho bom e tudo. Às vezes a pessoa tem dinheiro, né? O próprio idoso tem dinheiro. Ou os filhos têm e acaba que os filhos que arcam com essa despesa pelos pais, né? E eu imagino que realmente, igual você está falando, deve ter essa pressão, né, da família. Geralmente, a família contrata, João, ou eles têm uma empresa, né? Porque a maioria que eu trabalho, estou falando de mim. A maioria que eu trabalho, graças a Deus, eu trabalho para rico. Rico de dinheiro, rico de coração. Não é sobre dinheiro, é sobre coração também. Geralmente, eles que contratam, ou tem uma empresa, ou tem um filho que tem empresa e paga. E é muito dinheiro, não é pouco dinheiro, não. Então, a gente está falando de dinheiro, tá? Então, eles não querem colocar a mãe no asilo, ou a mãe não quer ir. Porque, não sei se você sabe, aqui nos Estados Unidos, eles não é obrigado a colocar os pais em asilo, se os pais não quiserem ir. Eu tenho tem até uma pergunta nesse sentido, desculpa eu te interromper, mas existe pelo menos, eu falo de filme, tá? Filme que eu assisti, parece que tem uma coisa não muito legal de mandar os pais para o asilo, isso é verdade? De, por exemplo, vou mandar meu pai para o asilo, é como se eu estivesse esquecendo do meu pai, não honrando ele, não cuidando dele, né? Então, em contrapartida, contratar alguém como você, a sua empresa, já seria melhor. Uma solução melhor. Existe esse... Existe. Eu não sei se seria um preconceito ou uma cultura, como que eu chamaria isso? A cultura do americano, geralmente, é colocar os pais em asilo. Pelo pouco tempo que eu, 22, 21 anos que eu já estou nessa área, eu vejo que a cultura deles é colocar em asilo, sim. Mas em 100%, eu já conheci 20% que não coloca por nada. São poucos, mas tem. Que dá a vida pelos pais dele. Não coloco meus pais em asilo, não. Por mais que tenha dificuldade de pagar, eles lutam para não colocar. Por exemplo, eu tenho uma senhora que eu cuido, 103 anos de idade. Uma gracinha, ela só toma vitaminas. Ela não tem Alzheimer, não tem nada. Ela cai igualzinho ovo. Cai, quebra. Hoje, levanta ela, amanhã está tudo já cicatrizado. 103 anos de idade. É uma paciente maravilhosa. Ela não vai para asilo de jeito nenhum, porque ela não quer. Ela mora sozinha na casa. A gente vai lá, cuida dela por 12 horas ao dia, só cuida dela durante o dia. E ela tem um filho que mora com ela, de 70 e poucos anos de idade, que dorme lá na casa dela. Por quê? Ela não quer ir para asilo. E ela fala, para o asilo não, porque se eu for lá, eu vou morrer lá. E ela mora num casarão enorme, tudo arrumadinho para ela. Ela desce a escada com gente com
a private care com ela, né? Uhum. A pessoa cuidando dela. Ela faz tudo praticamente sozinha, mas com alguém do lado. Uhum. Não toma remédio de Alzheimer, é toda consciente, é um amor de pessoa. Não vai para asilo. Não vai. Tentaram convencer ela pouco tempo agora, porque ela começou a cair muito, né? Começou a cair muito. Tentaram convencer ela, só fala assim, não, eu não saio daqui. Só saio daqui Interessante. pro cemitério. Ela fala bem assim, e não vai. Não adianta, eles não podem forçar. Porque parece que tem essa ideia de que foi pro asilo e está abandonada. Tem, com certeza tem. E também, talvez eles conseguem convencer o irmão, ou irmão, uma mãe, com conversinha. Consegue colocar lá com conversinha, tipo, ô mãe, lá é um hotel. Eu vou levar você para lá e eu vou estar lá todos os dias. Mas isso aí é para colocar lá dentro. Colocou lá dentro, a maioria, viu? A maioria. Eu imagino que deve Esquece. ter pessoas que colocam lá, às vezes não tem condição de contratar alguém, não tem condição de a própria pessoa cuidar, e eu imagino que tem pessoas que visitam os pais ou os avós também. frequentemente, né? Só para não, porque eu sei que você vai ter muitas visualizações. Tem pessoas que colocam porque não tem opção. Então, tem também da opção, né, João? Que a pessoa coloca porque não tem como cuidar, ou tem um problema de saúde, e não tem psicológico para cuidar de uma mãe. Que, geralmente, você cuidar de um pai ou de uma mãe, eles são muito teimosos. Eles costumam não te ouvir. Os pais não ouvem os filhos. Então, geralmente, costumam ouvir a gente. Interessante. Porque você tem que ser mais, né? Não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, às vezes, os idosos não escutam os filhos, porque eles acham que mas você está me mandando? Não é sobre mandar. Você então, como profissional te veem como autoridade, né? Alguém como que tem autoridade. experiência, e de fato né? Você Tudo tem experiência de cuidar de idosos. Então, o meu avô, por exemplo, que hoje é idoso, se eu for lá cuidar e você for cuidar, você vai cuidar muito melhor do que diferente, eu. né? Você vai... Tipo, é muito bom a família estar presente. Geralmente, quando o paciente tem Alzheimer, eu tenho experiência em várias áreas, João, de Alzheimer. Falou assim, quando me contratou, eu trabalhei em asilo aqui 14 ou 15 anos, mais ou menos. Vou falar 15 anos, mas é mais. Eu peguei várias experiências em asilo. Então, o que você jogar, para mim, eu dou conta. E, então, tipo assim, qualquer área de... Todas. Eu consigo dar um banho no paciente, na cama, de qualquer jeito. Tem gente que não consegue. Eu só deixa comigo que eu resolvo. Mas tem famílias que não conseguem entrar na mente dos pais para tomar um banho. E os filhos também, às vezes, não vai querer tomar um banho com o filho. Então, com a gente, às vezes, eu estou aqui, eu sou bem profissional, vamos tomar banho, hoje é dia de banho. Você tem que entrar na mente deles. Eu não vou reparar que tem, né? Porque são pessoas idosas, geralmente, sem ter vergonha, né? Então, eu entro... Eu sou muito brincalhona no meu trabalho, ao mesmo tempo sou séria. Hora de brincar, para mim conseguir... Vamos comer isso aqui? Não, quer não. É igual criança. É igualzinho criança. Mas eu amo o que eu faço, graças a Deus. Eu sempre gosto de falar essa coisa que eu amo o que eu faço, porque eu saio de casa para vir trabalhar, João, eu saio feliz e volto feliz. Bacana. Porque não me pesa. Quando eu cheguei na América, eu dei uns help de limpeza de casa. João, parecia que eu estava indo para escravidão. Como é que é? Sendo escravizada. Não, eu chorava para entrar e chorar para sair. Para entrar porque eu tinha que trabalhar, para sair porque eu estava... Oh, graças a Deus, aliviei. E hoje eu não sinto cansada, eu gosto, eu trabalho, faço com muito amor. Bacana. Muito amor, gosto do que eu faço. Isso é importante, né? Isso seja para um dono de empresa, seja para um funcionário. Eu vi esses dias a Janaína, ela teve com a gente, eu acho que no episódio 4 ou 5, ela perguntou, você gosta daquilo que você faz? Ela falou, eu amo o que eu faço, você gosta do que você faz? Eu já respondi lá, eu também. Mas muitas pessoas, às vezes, não gostam do que faz, continua naquilo e às vezes está lá falando mal do dono da empresa, falando mal da empresa, falando mal de todo mundo, né? Mas a pessoa não deixa. Não toma uma atitude e entende que se aquilo é ruim, se ela não está gostando e ela está ali 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, o problema é a pessoa. É a pessoa. Né? Ela tem que tomar uma atitude, sair da zona de conforto e
como que eu diria? É tomar uma atitude mesmo. Uma atitude. E assim, entender que aquilo é incompetência dela mesmo. Essa que era a palavra. Porque se eu estou numa empresa, não gosto da empresa, mas eu não tenho coragem de sair, é porque eu não me vejo competente para eu estar em outro lugar. Exatamente. Eu tenho medo de sair, ir para outro lugar, ou tentar ir para outro lugar e não conseguir ganhar talvez o mesmo tanto, né? Então, assim, é uma incompetência da própria pessoa, né? A Bora pessoa evoluir, não João? tem... João, eu tenho uma experiência, eu costumo dizer que a gente não é árvore, né? Você não é árvore. Você pode sair do lugar. Sim. Porque a árvore, ela não vai sair do lugar. Você vai cortar ela. Ali ela morreu. Eu costumo dizer isso. Eu tive uma experiência, há pouco tempo agora, como quem trabalhava comigo, virava e mexia, ela me ligava e falava palavreados feios para mim. Ah, essa paciente assim, falava que esse palavreado feio. Aí eu falava, ô fulano. Ah, coisas horrorosas que falava. Eu falava, aí eu no telefone, do lado dela, eu penso que ela falava do lado da paciente em português, eu falava, não faz isso não. Não sei se você conhece a palavra, mas eu falava, por isso que ela excomungava os meus pacientes. Por isso que ela, tipo, xingava meu paciente. Que dali que vem o salário dela também. Sim. Aí, e aquilo foi entrando em mim, e a menina até responsável trabalhava com ela trabalhava, que eu trabalho com minha mãe não, já mandei ela vazar, graças a Deus. E eu vi que ela não ia fluir comigo. Eu vi que ela estava ali só pelo dinheiro. Na verdade, era só pelo dinheiro. Eu precisava dela. Eu até tentei conversar com ela, mas eu vi que ela era muito turrona, difícil de lidar, difícil de ouvir. Ela ouvia, mas ela só ouvia. Então, ela não melhorava em nada. Aí eu comecei a observar que aquela menina comigo na minha empresa, a minha empresa ia afundar. Por mais que pequena que ela seja, ela ia afundar. Por quê? Porque ela xingava. É um fato número 1, que eu não gosto que xinga, nem na minha casa, em lugar nenhum. Primeiramente, se começou a xingar, não serve para trabalhar comigo. Não serve de jeito nenhum, porque eu acho que traz maldição. E cliente, para mim, traz bênção para a minha vida. E Bênção. deixa eu trazer um detalhe em relação a isso. Tem pessoas que acham que é ok você, por exemplo, falar em português, nem falar em português perto de um cliente, às vezes é ok. Né? Por exemplo, se você está ali em um trabalho, né? Ou se você é dono da empresa, né? Não orientou seus funcionários ainda em relação a isso, é interessante a pessoa aplicar isso. Se os funcionários ou o dono fica ali conversando em português na frente do cliente, o cliente pode sentir um desconforto, sentir que está falando alguma coisa que quer esconder, falando alguma coisa dele, que assim, é extremamente antiprofissional. Muito. Não vou nem falar de xingar, né? Xingar, assim, pior. É o extremo do extremo. E falar mal da pessoa mesmo, na frente aí dela, é pior ainda, né? Falar mal da pessoa e não se assustem se a pessoa, às vezes, entender, né? Porque, principalmente aqui em Massachusetts, as pessoas que têm condição de contratar um serviço que normalmente é o que os brasileiros oferecem, né? A gente acaba entrando na área de serviços. Muitas vezes a pessoa... Você está cuidando do idoso ali, às vezes aquele idoso ele já trabalhou aí 10 anos na América Latina, já trabalhou na Ásia, já trabalhou em um monte de lugar, fala ali 2, 3, 5 idiomas, né? Lógico que não são todos, né? Mas são pessoas, às vezes, vividas que conseguem entender alguma coisinha ali. Às vezes a pessoa não fala português, mas ela reconhece um palavrão. Palavrão. Né? Exatamente. Então, isso é uma coisa, assim, que a gente precisa tomar cuidado, né? Exatamente. Por exemplo, essa experiência que eu tive foi péssima, né? Mas eu aprendi com essa experiência, né? Não ter comigo de jeito nenhum, em fato nenhum. Eu costumo falar assim, eu prefiro te fazer uma cesta básica, não dá para você do que você trabalhar comigo. Bom. A verdade é essa mesmo. Nossa. Porque pesa. No meu modo de ver, João, não está me abençoando, porque cliente, para mim, me abençoa, João. Me abençoa e eu abençoo outras pessoas.
Se eu pego um cliente, eu vou contratar outra pessoa para trabalhar comigo, mas eu quero pessoas que vão trabalhar comigo, ou vice-versa, que não vai ficar xingando no trabalho, porque é dali que vem o sustento. Sim. Então, o que acontece? O que acontece nesse modo de dizer aí? Falar o português também já é falta de ética, né? Sim. Ainda mais o tempo todo falando no telefone, gritando, no caso com a patroa, no caso eu, e eu calmo do outro lado, como se eu fosse, enfim. Se não quer trabalhar do jeito que tem que ser, é melhor sair, porque você não é árvore, meu amor, pode partir. Porque a árvore, nem a árvore não sai do lugar. Então... É interessante isso. A pessoa, a gente, né, de um modo geral, tanto o funcionário quanto o dono de empresa precisa entender que, às vezes, ou o patrão ou o cliente, né, acaba que o dono de empresa, o patrão dele é o cliente, né? É dali que vem o sustento. Exatamente, dali que tem o sustento. Né? Então, a gente tem que orar, abençoar. É isso, sobre né, isso. Tratar bem. Sobre né, isso. Gerar relacionamento bom, né, saudável. Entra até numa pergunta que eu quero fazer para você. No seu caso, até orar para a pessoa durar mais, né? Meu Deus, a hora é muito. Porque 103 anos, 103 anos sendo realista, a gente sabe boa. que essa senhora dificilmente vai durar aí mais 10 anos, por exemplo. Né? Ela pode durar, vai entrar no livro dos recordes. Né? É uma das melhores que eu tenho. A família muito boa, a família é maravilhosa, é muito grato. Sempre que me manda o pagamento, tem embaixo o thank you, e eu vejo que me manda mensagem agradecendo, que a mãe está bem cuidada. Eu fico muito feliz. Quem trabalha comigo também lá, eu sempre falo, cuidado, que ela é assim, pau, muito bonitinha, não reclamo de nada. Ela, às vezes, tem hora que ela dá uns escapula, que ela esquece alguma coisinha, mas quando ela fala com a família alguma coisa errada, eles me ligam, não. Por exemplo, dias atrás, o que aconteceu? A minha estava lá cuidando dela, ligou a família e falou que tinha ninguém lá cuidando dela. Que isso já era 1h da tarde, cadê? Eu tô morrendo de fome aqui. E a menina do lado dela me ligou aqui, só para mim te perguntar, minha mãe tá sozinha hoje? Aí, antes de responder, eu liguei para a menina, tô aqui do lado dela. Resumindo, às vezes você tem família que entende muitas coisas, né? Aí eu falei, tá do lado dela. Aí ligou para a mesma hora, toda eu falar, tô sozinha aqui. Essa de 103 anos. Às vezes ela dá, mas a memória dela, sim, tirando isso aí, é ótima. Eu fui uma vez com meu avô no médico e eu falei com o médico que o meu avô estava tendo uns esquecimentos, né? O médico me deu uma bronca. Eu falei de Alzheimer. Ele falou comigo, não, seu avô não tem Alzheimer. Agora, imagina você tem aí um ciclo de amigos seu. Daqui a 50 anos, esses amigos seus, talvez mais do que 50, mas esses amigos seus vão estar todos mortos. Né? Sendo bem direto e realista. Né? Imagina o que você vai fazer. É possível que de vez em quando você vai e pergunta sobre algum amigo seu. Verdade, né? verdade. Porque as suas memórias, as suas lembranças estão todas relacionadas àquele ciclo de amizade. Né? Então, se aquele ciclo não existe mais, você fica sem referência. Eu achei aquilo muito interessante. É sobre isso mesmo. É sobre isso. Deixa eu te fazer uma pergunta que também está relacionada. Eu imagino, né, que você tem um ciclo de clientes, né? À medida que... Eu não sei quantos clientes você já teve que já faleceram, né? Mas eu imagino que existe uma preocupação de você sempre ter, por exemplo, esse cliente aqui foi para o hospital ruim, né? De ter uma preocupação de ter um outro cliente, alguma coisa assim. Como que você lida com isso? Porque, ao mesmo tempo, são pessoas que a gente está falando, né? Lidar de como? No sentido dessa preocupação de ter clientes novos para repor os clientes que vão falecendo. Desculpa, é o termo... É isso mesmo. É isso mesmo, né? E do ponto de vista de business também, por exemplo, faleceu um, faleceu o outro, você precisa ali ter 2 clientes para repor aqueles clientes, por exemplo. João, eu sempre falo, clientes clientes vão. Tem cliente que, às vezes, vai para o hospital, a gente já mais ou menos sabe
como se vai voltar ou não. A gente já tem mais ou menos noção, porque a gente vê a situação do cliente. Mas essa área de trabalho nossa, ela é imprevisível. Do mesmo jeito que eu tenho hoje, eu não tenho amanhã, mas depois eu tenho 3, 4. Por quê? No meu caso, é referência, né? Eu trabalho sobre referência. Eu não tenho nenhum cartão. Não tenho cartão de business, não. Alguém me conhece meu trabalho, me indicou para fulano e para cicrano. Eu tenho que fazer meu nome ali. Eu tenho que fazer meu nome ali. Porque através de eu fazer meu nome ali, a família vai me indicar para outra amiga, a amiga indica para outra amiga. Então, o meu business é boca a boca, né? O meu cartão é boca a boca. Por exemplo, pouco tempo atrás, uma paciente que eu cuidava dela, eu já estava cuidando dela, já estava sabendo qual seria o fim dela. Porque a gente tem noção, pelo tempo que a gente trabalha nessa área, já tem noção um pouco de quem vai viver muito e quem não vai viver. Ou do nada vai dar a gente fala, vou falar mineirês, vai dar um trem. Vai dar um troço, vai morrer. Achei que você ia falar piripaque. Eu queria falar o piripaque, mas eu vou falar o trem. Então, pelo jeito que eu estava cuidando dela, pelo jeito que a família estava levando ela, a família não estava acreditando muito. A família não estava, não tinha noção da doença. Ela estava começando a dar Alzheimer, mas não estava dando remédio para ela. Não estava? Não. O remédio estava dando para ela um remédio muito fraquinho. E o remédio que tinha que dar para ela tinha que ser 2, 3 vezes mais. E eu estava lá com ela, cuidando dela. E tinha dia que ela quebrava a casa toda. O primeiro dia que eu fui trabalhar com ela, eu falei, não volto. Não volto, porque ela vai quebrar eu. E aí eu fiquei meio cismada, né? Como foi meus primeiros dias, eu não podia filmar porque eu não tinha autorização da família, né? Mas eu falei, eu vou salvar o meu lado, né? E aí ela doidou lá do nada, me fez uma pergunta, eu não sabia responder, porque eu estava recentemente com ela. Ela tinha acabado de perder o marido dela, tinha 6 meses. Então ela perguntou pelo marido. E eu não sabia falar do marido dela, porque, tinha 2 dias que eu estava na casa dela. E eu não sabia falar. E aí ela queria que eu desse conta do marido dela. Eu não sabia. Dali ela já levantou e já foi lá nos armários e tudo, já pegou as coisas caras, João. Essas coisas caras, antigas, já começou a quebrar. Quando eu vi aquilo, eu falei, pronto, sobrou para quem? Quem quebrou foi eu. Vi que era coisa antiga. Tem muitas pessoas aqui nos Estados Unidos, muita coisa antiga, né? E tem coisa que vale muito dinheiro mesmo. Sim. Ou sentimental também. Sim. Na hora eu corri, peguei o telefone e filmei, porque isso aqui vai salvar minha vida. Mas, de qualquer maneira, enfim. E a mulher surtou. Ela surtou, eu deixei ela para cá, vim pro lado, eu olhei, fiquei com medo, porque ela poderia também jogar em mim alguma coisa. E ela pegava, jogava mesmo. O que eu tenho que fazer? Afastar e deixar ela quebrar tudo. Deixa que não quebra eu. Sim. Resumindo, com pouco tempo, eu fui falando com a família, sua mãe tá assim, tem que levar ela. Não, enfim. Com pouco tempo, a velha morreu. Trabalhei com ela 30 dias, mais ou menos 60 dias. Ela foi para um outro lugar aí, para ver o filho, chegou lá, surtou. Nela surtar, ela deu piripaque, como de você. Deu trem, apagou. Morreu com 3 dias. Mas eu já sabia que isso ia acontecer. Mas a família não passava para o médico, né? Que ela estava fazendo. Eles não passavam, eles tinham que passar para ela. Entendi. Não expunha tudo para ele. E aí... não, ela é consciente. Não é. Então, ela ia no médico, sim. Mas não era como ele tinha que... Eu ia, mas eu não entrava no consultório com ela. A família que tinha que entrar e falar. Eles não passavam para o médico. Então, quer dizer, não tomou remédio para ela amenizar. Entendi. Porque não é ela. É a doença. Sim. Entendeu? Sim. Então, no seu caso, você trabalha essa preocupação sua, você ameniza ela, digamos assim, com questão de indicações, né? O seu marketing é indicação. É indicações, né? Indicações. E você chega, por exemplo, a pedir indicação, ou você trabalha, chega a pedir para alguém, por exemplo, indicação, ou isso já vem naturalmente, isso flui Ô, João, geralmente, quando alguém me indica, quando eu chego lá, a pessoa já sabe tudo sobre mim. E aí eu só costumo falar assim, você quer alguma referência? Não.
Só alguns mesmo que são picuinha, né? Que perguntam até o meu estado de tudo aqui dentro dos Estados Unidos. Aí eu falo, não, quer saber de tudo mesmo? Tudo, quando eu falo tudo, é tudo, João. Tudo, tudo mesmo. Aí eu falo, você não trabalha, você é FBI, eu vou trabalhar você dentro da sua casa. Então eu já mesmo descarto. Não serve para mim, eu dou atenção, falo tudo, passo pela entrevista, mas quando eu começo a perguntar muitas coisas que não é sobre o meu trabalho, que saber da minha vida pessoal, ou do meu estado aqui nos Estados Unidos, por exemplo, tem muito isso aí também aqui. São poucos, mas tem. Tá certo, tem que perguntar mesmo, porque né, a gente vai colocar um estrangeiro na sua casa. Mas geralmente quando eu chego lá, já sabe tudo de mim. E já sabe de algumas pessoas que trabalham comigo também, então eu já vejo, vai me dar dor de cabeça. Geralmente eu descarto. Não posso descartar, mas eu descarto que você vai me dar dor de cabeça demais. E quando você vai colocar alguém na casa de um cliente, você tem essa questão, o cliente, como que é? O seu funcionário passa por uma entrevista ou é você que passa e depois, como que funciona essa parte? Quando eu pego alguém para trabalhar comigo, geralmente alguém que trabalha comigo que indica. Por exemplo, fulano de tal é amiga minha, mora comigo, é vizinha minha, eu conheço, é responsável. E aí como eu te falei, eu não contrato, não dou bastante dia nem bastante horas. Eu já começo a olhar como a pessoa é. Mas geralmente quando alguém já conhece que eu contrato, eu não coloco, peguei lá na rua não e coloquei lá não. Porque a gente não sabe, né, João? Como é que a pessoa é, né? Talvez é boa para você, mas para mim não é. Sim. Eu aprendi isso, que quem é amigo seu, se é amigo seu, não é amigo meu, não. É amigo seu, amigo seu. Amigo meu, para estar na minha amizade, tem que ser amigo meu também. Sim. Porque é amigo do João. Não, é amigo do João. Amigo do João, amigo meu. Não, não, não. Eu tenho que ver se é isso mesmo. Talvez é amigo do João. Mas no meu ciclo de amizade, talvez não serve para ser. Sim. É mais ou menos assim. Então, eu geralmente, quando eu contrato, eu chamo, eu sei mais ou menos como é que a pessoa é. Eu procuro saber se pode confiar, se é uma pessoa que não vai mexer nada dos outros, porque tem muitas coisas dentro de casa, né? Não de valores, mas talvez de valores, o sentimental também. Um anel de 500 anos que está lá, de bisavó, tataravó. Um trenzinho que você não dá nada por nada, mas está ali porque fulano que deu. E se aquilo sumir, vai vir por cima de mim. Então, Entendi. eu tenho que confiar. Eu já falo, olha, cuidado, não mexe não bota a mão não bota a mão em nada, não come nada, só se te oferecer. Interessante. Umas coisas assim, mais ou menos. Eu imagino, tem uma preocupação parecida com house cleaning, né? Que às vezes você vai colocar alguém ali na casa do cliente e você tem que ter confiança de que aquela pessoa não vai roubar nada, que não vai fazer o trabalho da forma correta, né? Vai limpar certinho, né? Eu falo assim house cleaning porque a maioria dos trabalhos eu falo assim que os brasileiros executam e que entra na casa das pessoas, né? Que, por exemplo, às vezes um hardscape, um landscape ou um pintor. O pintor até entra, mas quando ele entra, tira tudo, Tira né? tudo, Para ele entrar. Uhum. Né? Então, assim, é uma preocupação parecida, né? Eu vi casos aqui que para a pessoa limpar a casa, ela passou por background check, passou por um monte de coisa. Tudo bem que era uma casa, tipo assim, uma pessoa riquíssima, nível bilionário, de sair em revista, sabe? Celebridade mesmo. E assim, teve background check, teve tudo. O fato essa pessoa ser veterana, inclusive, isso ajudou ela a pegar a casa. Porque como veterana, ela, tipo assim, veio do exército, tem um background, né, bacana e tudo. Então, ajudou ela a acabar pegando a casa. Eu achei isso muito interessante. No caso seu, é a mesma coisa. Mesma coisa. É a mesma coisa. Ali, talvez você tenha mais acesso ainda, talvez não, você tem mais acesso ainda do que uma house cleaner, muito. Né? Acaba virando quase que da família, igual você falou, né? Cuida. E eu imagino que deve ser um desafio grande você contratar alguém. Você já teve problema em relação a isso, de contratar e a pessoa, sei lá, ou roubar, ou deixar cair, Graças deixar quebrar a Deus, coisa? Roubar, não. Mas já teve, sim, de sumir uma meia. Uma meia. Uma meia foi o caso de ter que...
eu ligar uma meia. Uma meia, acho que essa meia, eu acho que o valor, não vou falar do valor da meia, $1. Mas era uma meia que ela tinha ganhado e a menina foi lavar roupa, né? No caso, na Assistência Livre, foi lavar roupa e levou as coisas de roupa dela para lavar. E meia some, né? Isso acontece que a máquina tem um negócio que leva as meias. Levou a meia da mulher. E aí a menina lavou a roupa, dobrou, entregou. Cadê a meia? Me ligou desesperada, acusando a menina, que a menina, onde ela enfiou minha meia. Mandou uma foto da meia para mim, quando eu vi aquela meia. Ai, Uau. meu Deus. Aí pensei na hora, falei, essa meia tem lá no onde? Vou comprar essa meia. E cadê a meia? E ela acusou, ela não quis a menina mais, por causa da meia. Uau. No outro dia, eu sei que a veia era bem confusenta, fui lá, $1. Comprei o par de meia e falei que eu parei na Londres e estava na Londres a meia. Era a mesma meia, João. Ficou toda feliz, pediu desculpa. Eu andei 1h30 para me levar essa meia, mas resolvi o problema da meia. Mas a menina que lavou a roupa dela não quis mais, tive que mandar outra pessoa para ir. Uau. Por causa da meia. Então, Mas essa meia era uma meia, tipo assim, a que você comprou, era igualzinha, é a mesma novinha, meia. É a filha coisa? que levou. A filha levou para ela e a meia. Por sinal, eu tinha uma das meias também. Não igual, mas eu tinha comprado também de $1. E vi que era a mesma meia. Falei, essa meia tem lugar assim. Passei lá rapidinho, comprei a meia. E tirei o negócio direitinho, como se tivesse molhado. Molhei, porque é a meia. É uma meia. Porque a minha filha que me deu essa meia. Eu falei, meu Deus. Pra você ver, ela sentiu, Sim. na cabeça dela, a menina roubou a meia dela. Aham. Se achou a meia, eu não sei. Tomara que não tenha achado mais, né, João? Porque a meia era outra meia, eu comprei, né? Mas resolvi o problema, ficou todo feliz. Não, mas Sentimental. na Laundry tem isso. Tem. Né? Da Laundry, às vezes, você... Principalmente na secadeira, né? Na A secadora. secadora. Eu sempre, quando eu faço a da minha casa, eu sempre passo lá a mão na parte de baixo, né? Perto ali da gente, que de vez em quando fica alguma coisa ali, né? Com criança, meio pequenininha, né? Mas, uau, é interessante. Já aconteceu. Como que os detalhes importam, né? Eu tive um podcast que a gente falou muito de detalhes com o Murilo, se eu não me engano, no episódio 9, e foi muito em relação a isso. Detalhes mesmo. Às vezes um detalhezinho ali, no caso aí, foi uma funcionária que você pôde passar para outro lugar, né? Trocar. Foi. Mas às vezes a gente perde um cliente, perde um business, perde uma oportunidade por causa desses pequenos detalhes. Esses pequenos detalhes, João, que às vezes a gente se torna chata. Porque às vezes você faz um comentário bobo e as pessoas não pegam. E aquele comentário bobo que vai salvar você não perder seu cliente. Entendeu? Eu costumo passar as manhas. Eu trabalho para os outros também. Quando eu vou trabalhar num trabalho novo, eu falo bem assim. Eu vou te passar as manhas. O que é as manhas? Não é que as manhas do trabalho é fácil, é porque é as manhas que ela gosta. Para você não passar raiva aqui, para você não sofrer igual eu sofri. Porque ninguém me deu a manha. Eu tive que descobrir a manha sozinha, mas eu passo minhas manhas. Depende, se for uma pessoa nice também, né? Já que tem pessoa que não vale a pena dar as manhas, não. Essa é a verdade. Pode deixar isso, não corta, não. É interessante. Todo trabalho tem suas especificidades, né? Para não falar maldade. Tem que ter a maldade. Não tem a mãe, não entra, não. É mais ou menos assim. Interessante. A gente está caminhando para o final. Eu vou te fazer uma pergunta. Eu achei essa pergunta tão boa, porque normalmente eu peço, né, para você responder a pergunta do último convidado e fazer uma para o próximo. Mas eu quero te fazer uma que eu acho que eu vou fazer em todo podcast agora. Bora evoluir. Que foi uma pergunta do Murilo. Ele perguntou o seguinte: se você tivesse certeza que você não falharia, né, se fosse garantido que aquilo que você fosse fazer não ia falhar, ia dar tudo certo, o que você faria? Se fosse garantido, o que eu faria? Eu não poderia falhar, né? Não, sim, mas aí você tem essa garantia. O que você faria, então? Por exemplo, só um exemplo, tá? Eu
abriria uma lanchonete, ou abriria uma Ah, ok, cafeteria, entendi. ou eu faria uma viagem pelo mundo, sei lá, né? Ô, João, se eu tiver certeza absoluta disso, eu montaria uma grande empresa no momento agora. Se eu tivesse certeza disso, que eu teria vários clientes, eu montaria uma empresa. O que é empresa? Uma empresa. Um builder de um tamanho desse aqui, mais ou menos. Uhum. Aí assim, Mas aí, em que área? na minha área mesmo. Nessa área Nessa minha mesmo. área, porque a minha área eu garanto que eu faço. Eu mesmo administrar. Porque Interessante. eu garanto que eu faço. Isso aí eu falo sim de peito cheio. Eu garanto que eu faço. Entendeu? Interessante. Inclusive, já vou até progredir, já vou estudar, se Deus quiser, eu vou ser nurse. Olha, Eu vou estudar para nurse. Estou esperando minhas coisas sair aí, já estou a caminho já para isso. Mas é a área que eu amo e gosto. E vou evoluir, se Deus quiser. interessante. Interessante. Então, você cresceria mais esse negócio. Cresceria mais, cresceria mais. Porque a gente tem noção, né, de como funciona, né? A gente tem, é a mesma coisa de quem trabalha na área de pintura, sabe o que está fazendo, sabe das cores. Eu não entendo nada de pintura. Eu não sei limpar uma casa direito, limpo mal a minha. Então, na minha área, eu sei, não sou a tal, mas eu entendo bastante, né? E dou conta. Interessante. Dou conta. Coloco um do meu lado também que vai me ajudar, quando ninguém trabalha sozinha, né? Uhum. E juntos somos mais fortes, né? Usar a palavra do pastor Sidney aqui, juntos somos mais fortes. Loira, e a pergunta da última convidada foi o seguinte: quais desafios pessoais que você tem ou que uma pessoa poderia ter que impedem você ou poderiam impedir uma pessoa de crescer? O medo. Medo. O medo. Interessante. O medo impede muitas coisas. Mas eu aprendi, João, nessa minha jornada de vida, tá com medo? Vai a si mesmo. Quando eu vim para cá, para os Estados Unidos, eu atravessei o México. Isso aí não corta, pode colocar. Se eu atravessei o México para chegar até aqui, eu vim morrendo de medo. Cheguei até aqui. Então, o medo, ele atrapalha você ir a qualquer lugar. Mas se você tem o medo, mas você tem coragem, vai. Junta medo. Então, o medo impede você fazer muita coisa. Interessante. Eu tive uma conversa com o Arão, eu acho que você até conhece ele, o Arão da Cláudia, né? E ele falou justamente sobre isso, mas o que ele falou para mim foi fantástico. Ele falou que para ele tomar uma decisão, o que ele tem que sentir não é paz, é medo. No medo. Por quê? Porque quando ele sente paz, isso, gente, eu não tô falando que você tem que fazer isso na sua vida, não. Tô falando como ele faz, né? O que ele disse foi, quando você sente paz, significa que aquela decisão que você vai tomar, ela é muito pouco ousada, é muito conservadora. Mas quando você sente medo, não. Aí é porque você está dando um passo grande e você tem que... aí volta naquela pergunta anterior, né? O que você faria se você tiver certeza que vai dar certo? Você, por exemplo, expandir sua empresa e a empresa virar grande é uma questão de tempo e de trabalho. Isso. Né? É possível desde que tenha dedicação para isso. Exatamente. Né? Então, assim, eu achei muito interessante. E, assim, foi interessante também que você respondeu com uma firmeza bem e clareza muito grande, né? Porque o medo, de fato, né? Ele segura, ele impede a gente de fazer muita coisa. E eu tive experiência do medo que eu trabalhava com uma pessoa e, entre aspas, eu sofria muito na mão dela. E um dia eu, com muito medo, eu decidi a não voltar mais. Eu saí com medo, mas eu saí. E então, às vezes, para alguma pessoa é nada, mas para mim é muito. Eu venci o medo. Eu vou te falar uma coisa. Essa decisão, no caso, se eu peguei bem, foi em relação a deixar de ser funcionário, trabalhar para você mesmo, né? Quando você teve essa decisão, é uma das decisões mais difíceis que alguém pode tomar.
Que é você sair de uma, entre aspas, estabilidade, né? Que você tem um emprego, você tem alguém ali para procurar trabalho por você, que é o patrão, né? Você sair dessa condição para você ser a pessoa que vai correr atrás de trabalho, que vai construir sua marca, sua empresa e tudo, é uma das decisões mais difíceis, porque tá muito afetada aí tá muito relacionada a justamente a rotina, né? Era uma rotina, né? No meu caso, eu tinha um salário semanal, não era pouco. Na época que eu trabalhava, eu achava que era ótimo. Então, eu me agarrei naquele valor e também por ser perto da minha casa, 2 minutos de carro. Para quem mora 2 minutos de carro, todo dia, 12 horas por dia. Então, tipo, eu já tinha me acomodado. E aquele acomodismo também gerou muitas coisas, né? Principalmente o medo de eu deixar aquele trabalho que era meu salário toda sexta-feira cair na minha conta. Eu tinha medo. Um dia eu falei, não, eu não posso ficar assim. Eu valo muito, eu sou muito mais do que isso. Eu não vou ficar brigando pelos valores que você não quer me pagar. Eu sou muito mais do que isso. Então, eu fui com muito medo, João. Eu confesso, fui com muito medo. E hoje eu falo sempre, tá com medo? Tô, vai assim mesmo, que você vence. Interessante. Porque se você tá com medo, você tá inseguro, mas você vai. Não para não, vai. Interessante. Bacana. E qual pergunta você vai deixar para o meu próximo convidado ou convidada? A pergunta... Pergunta difícil. Pergunta bem difícil? Então vamos ver aqui. Uma pergunta. Vou deixar uma pergunta que talvez, se fazer para mim, eu não vou saber responder. Então, eu tenho que fazer uma pergunta que a pessoa vai responder, né? Pode ser difícil para a pessoa não conseguir mesmo. Qual seria o primeiro, pensar. qual seria o primeiro passo para a pessoa mudar de vida? Financeiramente, psicologicamente, familiar, em tudo. Isso resume tudo. No caso, para ela mudar no estágio que ela tiver, ou qualquer que sentido. talvez ela já tenha tomado esse primeiro passo? Também. Como uma dica Como para uma alguém? dica, Ok. Qual o primeiro passo para você mudar de vida? Você mudar de vida. Vai ser feita a pergunta. Qual o primeiro passo para você mudar de vida? É uma pergunta que já fizeram para mim e eu fiquei tarcada e respondi. E aí, porque às vezes a gente toma decisões, né, João? E as decisões, às vezes, você tem que mudar de posição, que talvez você não queira, mas é preciso. Interessante. É isso. Às vezes o primeiro passo é decidir. Decisão, No meu caso foi decisão, né? Eu não sei como vai ser a pessoa vai responder, mas no meu caso é decisão. Decida. Bacana. E Loira, para fechar, eu copiei isso de alguém, não inventei não, mas eu achei interessante. Tem alguma pergunta que eu não te fiz que você acha que eu deveria ter feito? Ô, João, a gente conversou muito aqui, né? Na verdade, eu acho que a gente foi bom o podcast, né? Acho que foi tudo sob controle, não vi nada assim que faltou, não. Acho que foi bem legal. É um bom demais. Foi uma entrevista legal, eu fiquei um pouco nervosa, né? Claro, né? Normal, né? Mas foi de boa. Preocupa não, também fico. Você falou muitas coisas, eu falei, você perguntou, respondi. Eu espero ter dado o meu melhor aqui, que eu tentei, né? Mas, enfim, a gente nunca é 100%, né, João? A gente procura melhorar a cada dia, né? Com certeza. Loira, muito obrigado, então. Obrigado por ter vindo, ter dedicado aí esse tempo. É igual eu falei, gente, a Loira falou que tirou o dia, né? Foi. Então, muito obrigado, foi muito bom. É interessante que nesse podcast eu estou trazendo pessoas novas, está sendo, às vezes, melhor do que um mestrado para mim. Porque eu vejo na prática, né? Eu converso com pessoas que fazem na prática, né, o business acontecer. Então, assim, está sendo extremamente proveitoso. Muito obrigado mesmo por ter dedicado esse tempo aí a gente. E, pessoal, se você ainda não se inscreveu no canal, se você ainda não curtiu, você tem ainda a oportunidade. Obrigado e a gente se vê no próximo episódio. Obrigado você, João. Foi um prazer estar aqui. Pode chamar que eu volto de novo. Amei. Dediquei o meu dia para vir aqui hoje e foi muito bom. Espero que isso aqui cresça, viu?
Que Obrigado. em nome de Jesus já deu tudo certo. Amém. E obrigado pelo carinho, você e sua família toda por mim sempre, tá bom? Obrigado por lembrar de mim. Já é o segundo podcast que eu venho. Eu tento esquipar, não gosto muito de ir, mas já tô gostando, viu? Já tô gostando desse negócio de podcast, viu? Eu fico um pouco nervosa, né? Mas no finalzinho dá certo, né, João? Bacana. E obrigado, Deus abençoe. Bora evoluir? Bora evoluir. É isso. Obrigado. Até mais, Obrigada, gente. tchau.